Fala pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas videoaulas, agora a gente vai falar sobre a ligação entre a produção açucareira, a pecuária e a produção, o início do ciclo do ouro, da mineração, tá bem? Então, antes de tudo, eu gostaria de colocar algumas capas de livros que são referência para que eu desenvolva o raciocínio. Então, elas vão aparecer agora. Aí, então, conforme eu for falando para vocês, eu vou pontuando qual desses livros eu usei. Vamos começar primeiro com Boris Fausto, com História do Brasil, em que aparece esta imagem que é um mapa em relação à ocupação das faixas litorâneas, certo? Muito bem. Então, tendo isso em vista, a gente tem que entender o seguinte: a faixa litorânea tinha ficado dedicada especialmente à produção açucareira, nos dois núcleos principais, Pernambuco e São Vicente. As faixas litorâneas vão acabar naturalmente, como coloca o Caio Prado Júnior, dedicadas à produção açucareira, porque era o que dava mais dinheiro. Especialmente no Nordeste, você vai ter grandes extensões de terra dedicadas a essa produção. O que fazia, o que levava a digamos, a uma necessidade de reprodução de rebanho utilizado tanto no engenho para mover a moenda quanto para levar a carga da cana de um lugar para outro, quanto a cana já beneficiada, os pães de açúcar de um lugar para outro, você vai ter uma especialização dessa atividade criatória fora do engenho, certo? Então, com o passar do tempo, durante o período colonial, você vai tendo uma separação da criação desse gado, da criação das rés. Essas rés vão se reproduzir e existem alguns estudos que apontam que a prática criatória a prática criatória no Nordeste, ela se baseava na concessão de reses, de cabeças do rebanho criatório para quem se incorporava a essa atividade. Então, na verdade, o lucro, digamos assim, de quem trabalhava com a res vinha com a possibilidade de você passar a ser um criador ao longo do tempo. Claro está que isso não quer dizer que vai fazer desses homens pessoas ricas, exatamente ao contrário. Como pulverizou a criação, você vai ter um valor pequeno ou um valor para esses criadores muito pequenos em relação à venda da cabeça de res abatida nas cidades ou nas regiões mais centrais, em que você vai ter grande consumo de carne. Como eu já falei, vou passar agora para vocês a tela com as informações principais para a gente desenvolver. Agora. Então, esse trecho do Caio Prado Júnior está no Formação do Brasil Contemporâneo, já dá uma ideia de como existe uma certa interdição da atividade criatória nas faixas litorâneas. Isso facilita a gente entender como a criação vai facilitando a entrada no território, certo? Primeiro lugar. E segundo, como ela vai se pulverizando em relação a áreas de criatório para você passear com esse rebanho e poder fazê-lo engordar
etc. É sempre bom lembrar que a atividade criatória vai gerar outras atividades, como está anotado na tela. Por exemplo, tem um livro chamado Tropas da Moderação, do Ellis Júnior, que vai trazer, não só ele, mas outros estudos vão trazer a formação de fazendas dedicadas à engorda, que ficavam atrás da venda. Então, na verdade, a venda fornecia um espaço para que o rebanho que estava em deslocamento engordasse, né? Muitas vezes se oferecia comida para esse gado, para os criatórios, para as pessoas que trabalhavam com a pecuária pararem nesse lugar e consumissem produtos da venda, tá? Então você vai ter a atividade pecuária como uma atividade essencial para abastecimento de alimentos, de carne para essas comunidades e, ao mesmo tempo, fornecimento de res, de cabeças para transportar grandes pesos, né? Então, isso dá conta, essa atividade vai integrar e vai ser extremamente importante quando a gente começar a estudar a mineração, porque a gente vai ver que nas zonas mineratórias acontecia a mesma coisa das zonas litorâneas. Você vai ter a utilização, a exaustão dos fatores de produção, da mão de obra, por exemplo, e você não tinha tempo de produzir outros alimentos paralelos em quantidade necessária, nem criar gado naquele local. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma integração das várias zonas de atividade pecuária se encaminhando para a região das Minas Gerais para abastecer essa região, e ao mesmo tempo eles passavam a ganhar o ouro que, apesar de não ter as jazidas de ouro em cada uma dessas regiões, no norte e no sul, você vai conseguir os benefícios do abastecimento dessa região, certo? Então, em relação à produção açucareira, a capitania aqui de São Vicente, ela vai sempre estar num compasso de empobrecimento, ou seja, ela vai sempre estar pobre em relação à capitania de Pernambuco, por exemplo. O que vai acontecer por conta dessa impossibilidade de se aumentar a produção açucareira nessa região, nessa faixa litorânea? Você vai ter as pessoas dedicadas, os paulistas dedicados, né, ou que seriam o que hoje em dia a gente chamaria de paulista, dedicado a outras atividades que permitiam eles subsistirem. Entre elas, a produção de alimentos, uma produção mais diversificada de alimentos, tendo em vista que também eles não poderiam utilizar isso para produzir açúcar, tá? Porque era inviável naquele momento nessa região. O que você vai ter de importante? Há expedições que saíam da região paulista e adentravam o território para capturar índios e vendê-los como escravos, para tanto mantê-los como escravos na capitania de São Vicente, quanto vendê-los para outras regiões como escravos. Então nós vamos ter basicamente 4 tipos de expedições. 2 delas mais famosas, as bandeiras, como vocês vão ver na tela, onde traz todas as informações, as bandeiras, que a gente pode classificar como expedições para captura de indígenas e para destruição de quilombos. As entradas, que tinham como característica básica a defesa territorial em relação a ataques indígenas ou a invasão de território, e também a exploração econômica. É por isso que o Caio Prado muitas vezes fala das entradas em relação à produção pecuária, tá? Nós vamos ter como terceiro elemento as monções, que eram expedições que utilizavam os rios para poder se deslocar e chegar até os locais de maior conglomerado habitacional e abastecê-los. E por último, as missões, que são aldeamentos indígenas
administrados por jesuítas que tinham um fundamento de exploração da mão de obra indígena em troca da conversão desses indígenas à religião católica, o que significava salvar a alma desses indígenas, certo? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entrem em contato, falem, perguntem. Vamos utilizar ao máximo este canal, tá bom? Se gostaram, deem um like, se inscrevam para ficar atualizados com os vídeos. Muito obrigado, as críticas estão sendo muito positivas e eu estou tratando de melhorar, especialmente o áudio que sempre me pedem, tá bom? Então um abraço, tudo de bom, até mais.